Amiguinhos, falar um pouco do São Paulo, senão como é que fica, né? Não vamos esquecer que o nosso time existe. Hoje eu até brinquei com os amigos lá, falei, pô, tô com saudade de São Paulo empatando com o Bragantino. O São Paulo empatou com o Bragantino no jogo treino, né? Esses dias aí, 0x0. Rapaz, o Dorival só empata, empatou com o Bragantino 0x0, empatou com o Juventus 2x2. Será que o São Paulo vai ganhar quando voltar ao Campeonato Brasileiro? Porque não ganhava, tá? Só empatava e o perdia. Nas últimas rodadas estava só empatando. Quer dizer, era andar de lado, né? Mas a questão toda é a seguinte: um pouco de notícia do São Paulo aqui, depois da várzea da seleção brasileira de ontem. Um dia complicado, né? A gente começa, que gosta de futebol, fica pensando tanto nisso, né? E chega a pouquíssimas conclusões. Eu confesso que de ontem para hoje eu não sei mais o que pensar. Hoje eu já acho que o Ancelotti não pode mais ser o técnico do Brasil. Depois eu acho que tem que continuar porque tem o ciclo. Cara, tô perdido. Mas o assunto hoje é São Paulo e é assim. Não vou analisar nada, vou contar coisas que estão acontecendo. Uh, e uma delas, inclusive, tem uma atualização de hoje que me deixou bastante espantado. Mas o fato é o seguinte: na semana passada, tomou conta da internet uma história que envolvia uma negociação entre São Paulo e XP Investimentos, que falava a respeito de uma espécie de cogestão, um investimento que seria feito pela XP no São Paulo, que não seria a transformação do clube numa SAF. Haveria um aporte de dinheiro que seria usado para pagamento de dívidas, reforma do estádio, num modelo de sociedade. Era mais ou menos isso aí. Então era o seguinte: a notícia que circulou no Arquibancada Tricolor, no UOL, em outros portais e em várias redes sociais de São Paulinos importantes, foi que a XP Investimentos e o São Paulo estariam conversando, havia tido inclusive reunião, para iniciar uma conversa no seguinte sentido: a XP teria disponibilidade de aportar no São Paulo 1 bilhão e 700 milhões de reais em 30 anos, num modelo que funcionaria assim: 700 milhões de reais já para sanar o problema de dívida do São Paulo com bancos. Dívidas é, à vista que estão aí estourando com o sistema bancário. 1 bilhão e 300 milhões de reais seriam colocados no São Paulo. Esse dinheiro seria controlado pela XP para principalmente uma reforma no estádio do Morumbi, para entregá-lo em 2030, no ano do centenário, modernizado. De graça? Não. O São Paulo vai pagar a XP ao longo de 30 anos. E uma das maneiras de pagar é administrar de maneira societária o estádio, com a utilização para eventos, shows, congressos e, evidentemente, os Jogos do São Paulo. A XP seria a dona do estádio, como é a W Torre lá no caso do Palmeiras, por este período, e depois ele se tornaria totalmente do São Paulo de novo. Muita gente comentou isso na internet, teve gente que fez conta, que achou que 30 anos diluído é um valor muito pequeno. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar no que isso pode representar em termos de retorno. Para a situação que o São Paulo tem hoje, eu acho um negócio bom. Especialmente pelo dinheiro que tira as dívidas da frente e permite ao São Paulo se reorganizar. O clube não viraria SAF. Evidentemente, esse tipo de investimento vai depender da seriedade de quem estará do lado do clube administrando esse dinheiro. E a gente sabe o quanto o São Paulo está dilapidado por essa turma aí do nefasto e de outros nefastos que lá estão. E então, é a parte que gera a dúvida, né? Por outro lado, a XP teria mecanismos de fiscalização para coibir qualquer tipo de desvio e, ao mesmo tempo, São Paulo poderia pagar caro por isso, porque o aporte seria retirado. Enfim,
pensando de uma vez, é um dinheiro que entra, sana a dívida e depois o investimento vem. É muito parecido com o modelo do Paulo Nobre lá no Palmeiras, inclusive com o compromisso de pagar. O São Paulo não vai ganhar dinheiro, o São Paulo vai pagar a XP. Ele vai receber um investimento, mas ele devolverá isso, sendo sócio da XP no estádio e eh, eh, devolvendo uma parte conforme os lucros forem sendo realizados. Sempre lembrando, uma associação desportiva não visa lucro. Quando você fala em lucro, é dinheiro que entra de negociações ligadas ao futebol, venda de jogador, direitos de imagem, patrocínio, que você repassa uma parte para o investidor a fim de que ele seja pago por aquilo que ele entregou para o clube. Com relação aos 30 anos, que é a parte que pega gente dizendo é um valor que dividido por 30 é muito pequeno, não penso que seja porque esse dinheiro vai ser empregado na reforma. Ele efetivamente vai ser empregado na reforma. Então você vai ter um bem remodelado para uso do São Paulo em condições melhores que a atual, e a preocupação que você vai ter é de respeitar o acordo com o seu sócio. Eu acho um bom negócio. O problema é que hoje saiu a informação de que esse negócio também é assim, do jeito que saiu nos sites, saiu muito mais detalhado do que essa informação de hoje. A informação de hoje eu vi num perfil de São Paulino que diz assim: um diretor de alto escalão da XP negou as conversas com o São Paulo, diz que isso é invenção da mídia, mas não tem mais detalhes. Então, pode ser alguém mesmo da XP negando alguma coisa para despistar. Pior, pode ser mesmo alguém da XP negando a negociação porque alguém dentro do São Paulo burramente deixou vazar, porque às vezes esse tipo de negociação é feita no sigilo, e aí o camarada ficou bravo e agora está dizendo que não tem nada, ou pode ser uma fake news. Por enquanto, até pela riqueza de detalhes apresentados e sabendo da seriedade dos repórteres envolvidos na história, eu tendo a acreditar que o acordo é possível. E estes mesmos bons profissionais de imprensa, caso o negócio realmente não exista, tenho certeza serão os primeiros a dizerem que não tem nada a ver. Segundo assunto. Hoje, a parte são paulina da mídia, que está quietinha por causa da Copa, foi agitada pela informação de que São Paulo e Caleri continuam sem acordo. É bom lembrar, quando parou o campeonato, já havia expectativa de conversas para que Caleri começasse a falar a respeito de sua renovação de contrato. Está para acabar. E de lá para cá não houve evolução. E hoje, a informação que saiu é de que está ainda mais difícil. O staff do Caleri diz que o São Paulo faz uma proposta desrespeitosa ao jogador, inclusive dizendo o seguinte: ele já tem proposta do Monterrey do México e do Orlando City dos Estados Unidos. Até aí, tem muita gente, mas o Caleri gosta do São Paulo, você vai ver, ele vai ficar e tal. Evidentemente, ele não manda sozinho na vida dele, ele tem agentes. A menos que ele despeça seus agentes, esses agentes têm interesses e eles são, em comum acordo, negociados com o Caleri. Se eles acham que o negócio não é bom para eles, eles tentarão convencer o Caleri de que não é. E talvez o Caleri concorde com eles. Outra coisa, eles dizem que existe proposta de Monterrey e de Orlando City com uma situação de oferta que superam aqueles valores que eles gostariam que o São Paulo oferecesse ao Caleri e que o São Paulo não ofereceu. O que nós temos é Bruno Gilfrida, repórter do Globo Esporte, dos mais competentes, entre os competentes que cobrem o São Paulo. Aliás, tem uma coisa positiva no São Paulo, é a qualidade dos repórteres que cobrem o São Paulo. Né? O Gilfrida é ótimo, o que eu conheço, inclusive. Bom, conheço quase todos eles. O Gabriel Sá é ótimo, a Aline Fanelli é ótima, o Paulo do Vale é ótimo, e outros setoristas, especialmente os da imprensa escrita que eu conheço menos, todos são muito bons. Todos são muito bons. E o Gilfrida publicou no Globoesporte.com o seguinte:
O que quer o staff de Caleri? 1.700.000 de salário. Luvas de $283.000. $200.000 por conquista de vaga na Copa Libertadores da América. $300.000 por eventual conquista de vaga no Mundial de Clubes. E mais $200.000, tudo em dólar. $200.000 se ultrapassar 30 gols numa temporada. As contas feitas pelo Ramone Ártico, que eu acompanhei, eu não lembro se os valores todos estão certos, mas enfim. O Caleri, na prática, se você somar tudo, vai ter um ganho mensal de mais ou menos R$ 2 milhões. Se você diluir os valores de premiação também por gol e classificação e tal, chega a R$ 2.600.000. Eu vou ser muito honesto aqui, eu adoro o Caleri. Mas a gente sabe que o Caleri é um sintoma dos tempos de vacas magras do São Paulo. Eu já comparei o Caleri aqui ao Valdívia no Palmeiras. O Valdívia era um baita no jogador, técnico, habilidoso, inteligente em campo, mas o Valdívia, de 2008 a 12, que ficou ali no Palmeiras, não jogaria no Palmeiras atual. Porque o Palmeiras atual tem jogadores de qualidade ainda superior à do Valdívia. E por que naquela época tinha o Valdívia? Porque era o que o Palmeiras conseguia ter. Então o Caleri é um centroavante, fazedor de gols, tá devendo, porque não faz gol desde abril, lembra disso? Desde 1º de abril. Não é mentira, o último gol do Caleri foi em 1º de abril. Ele não fez gol até a parada da Copa e a gente vai saber se ele vai fazer na volta da Copa. O Caleri não está nem entre os 55 convocáveis da Argentina pré-Copa. O Caleri foi para a Europa e não conseguiu brilhar no West Ham, no Vila Real, em outro time menor aí, cujo nome eu não me lembro agora, e voltou ao São Paulo e começou a jogar de novo. Então o Caleri não construiu carreira grande no exterior, ele só se deu bem aqui. Eu adoro ele, acho que ele luta pelo São Paulo como ninguém, ele tem qualidades, mas o Caleri é o centroavante que o São Paulo pode ter com o poder de compra, do poder de investimento que o São Paulo tem hoje. Com dinheiro, o Flamengo tem o Pedro e não o Caleri. O Palmeiras tem o Vitor Roque, não o Caleri. O Corinthians, que não tem dinheiro, mas que inventou um dinheiro aí uns anos atrás, tem o Yuri Alberto e não tem o Caleri. Todos eles são superiores ao Caleri. Vai ter gente que vai me xingar aqui, mas é verdade. Então, se realmente a intenção do Caleri é ganhar quase 3 milhões por mês no São Paulo, um abraço pro gaiteiro, tchau, pode chamar outro. Não é jogador para ganhar 3 milhões de reais. Não é jogador para ganhar 2 milhões de reais. Não é jogador para ganhar 1 milhão de reais. Isso aqui não é uma representação contra o Caleri, não é isso. É saber o tamanho que se tem. Se o staff do Caleri acha que ele vale 3 milhões por mês no São Paulo, esse staff está blefando com as propostas do Orlando City pro Caleri? O Orlando City vai pagar o quê? 4 milhões pro Caleri? Então vá para lá. O Monterrey vai pagar 4 milhões pro Caleri? Então vá para lá. Porque o argumento deles é: esses clubes estão oferecendo uma condição melhor do que aquela que o São Paulo chegou a oferecer, que eles chamam de desrespeitoso com o atleta. O que é desrespeitoso? Então, é assim, não é fora Caleri, não é, mas é assim, não estamos falando nem do Pedro, nem do Vitor Roque, nem do João Pedro, nem do Hendrick, nem do Harry Kane, né? Estamos falando do Jonathan Caleri, amigos. Uma calma, muita calma lá. Muita calma lá. É isso. Vamos ver na semana o que a gente tem para falar aí, mas eu já fiquei assustado com essa parte do Caleri. Com a parte da XP, o que me deixou assustado é que parecia que o negócio era bom e agora estão dizendo que não é. Qual será a verdade? Certo, garotada?
É isso, falamos na semana. Aquele abraço para todos, valeu.